seus olhos, eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta, e a gente pode começar a estudar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Esse é o nosso desafio, é a leitura da palavra, o encontro com essa palavra que é viva e é eficaz e é penetrante. Então que a palavra de Deus possa entrar profundamente na sua alma e na minha alma, no meu coração. Eu quero nesses encontros, como se diz, aprender muito daquilo que o Senhor tem a falar para nós, porque a palavra dele é inesgotável. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Feche seus olhos, nós queremos orar, pedindo para que o Senhor dirija os nossos passos. Oremos. Pai, obrigado por esses irmãos que estão já fazendo parte dessa corrente de fé, de amor, de conhecimento da tua verdade, da tua palavra. Senhor, com o coração apertado, temeroso, é que nós entramos na tua presença, separados aqui um dos outros, porém unidos a partir dessa. E nós podemos juntos entrar em tua doce presença, porque o Senhor que está aqui comigo é o mesmo Deus que está em cada lugar aqui desse Brasil, que vai lá ao Pará, que vai ao Nordeste, que vai a Mossoró, que vai ao Rio, que vai aqui a Curitiba, enfim, que vai a Goiás. O Senhor passeia, o Senhor está, o Senhor é Deus, o Senhor está, aquele que é conforto. Então agora vá ao encontro daqueles que estão em Cuiabá, daqueles que estão em São Paulo, vai agora com o teu doce Espírito, vá agora consolando, dando um desejo ardente de ouvir tua palavra. E nós pedimos pelo poder do teu Espírito Santo que o Senhor venha falar nesses dias, quantos dias o Senhor nos der. O Senhor vai encher nosso coração da tua doce, abundante presença. Assim nós te rogamos, te adoramos, te bendizemos, no nome de Jesus Cristo. Opa, gente preciosa chegando, que bom, bem-vindos todos. Queridos, abra sua Bíblia, esse é o nosso propósito, meditar na palavra. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos por essa carta, nós vamos meditá-la, e eu até desafio você a, nesta semana, você ler toda a carta de Paulo aos Efésios e você faz uma leitura, né? A carta de Paulo aos Efésios fica depois de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, uau, tem coisas preciosas e profundas que eu gostaria muito de compartilhar com você. Muito. Então hoje é apenas, como se diz, uma abertura para convidar você a entrar nesse universo. A cidade de Éfeso, ela sempre foi uma cidade muito importante. Era uma cidade à beira-mar e não só aglutinava a vinda de muitas pessoas de todos os lugares, como também era uma cidade importante que ali na Ásia, onde é hoje a Turquia, a Ásia Menor, de onde Paulo chega. Quando Paulo chega à Ásia, e essa história você vai encontrar em Atos capítulo 18 em diante, você vai encontrar essa história do início da igreja, mas não só o início da igreja, depois Éfeso durante 2 anos, e de Éfeso ele cria como se fosse um seminário, um lugar de preparação, um lugar de treinamento, e dali de Éfeso ele espalha pessoas por toda a Ásia, abrindo igrejas. Por exemplo, Paulo provavelmente nunca foi a Colossenses, Paulo provavelmente nunca foi a Laodiceia. No entanto, quando Paulo está em Éfeso, ele manda os seus seminaristas, os seus missionários, os seus amados irmãos, e esses irmãos vão sendo espalhados e vão pregando o evangelho nessas cidades próximas de Éfeso. Éfeso também
ela é muito importante e ela é citada em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, né? Citada na Bíblia. Ela é citada em Atos dos Apóstolos, o início, o surgimento, como é que foi para Paulo começar a igreja de Éfeso. Depois todo o desenvolvimento e sempre um lugar onde Paulo usou como um lugar de divulgar a palavra de Deus. Também, Éfeso é citada na carta de Jesus, vamos usar essa expressão, no Apocalipse. Né? No Apocalipse aparece uma das igrejas, das 7 igrejas, a qual é endereçada o livro, é Éfeso. E a saudação é uma saudação assim: olha, o seu trabalho, o elogio é uma igreja que trabalha, uma igreja operante, uma igreja isso, mas tinha um negócio contra ela, lá já em Apocalipse. E o que tinha contra a igreja de Éfeso era que eles haviam abandonado o primeiro amor. Então, em Apocalipse, a igreja de Éfeso é usada para demonstrar como um modelo de igreja, que é uma igreja trabalhadora, uma igreja operante, uma igreja atuante, no entanto, uma igreja que perdeu o primeiro amor. E Éfeso, hoje, a cidade de Éfeso hoje são ruínas. São ruínas. Eu estive lá em 2007, se não me falha a memória. É um museu ao ar livre. A cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, que foi tão importante no desbravamento missionário, a igreja de Éfeso, que foi tão importante, que se tornou um lugar onde o apóstolo João provavelmente foi morrer. É na cidade de Éfeso que João vai morrer. É a cidade de Éfeso, provavelmente, que João escreve como sendo essa igreja amada, a igreja amável, a igreja de amor, mas que quando chega em Apocalipse, lá no final, é a igreja que perdeu o primeiro amor, né? Perdeu a sua paixão inicial, perdeu o fogo de cuidado, perdeu aquilo que Paulo diz em Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí Éfeso perdeu, está perdendo isso. Interessante, porque é uma igreja tão maravilhosa que Paulo está escrevendo para ela, e nós vamos entrar nisso. Mas com o passar do tempo, essa igreja vai perder esse primeiro amor. E aí lá em Apocalipse tem uma como é que é a palavra que eu vou dar? Tem uma palavra dura de Jesus. A palavra é: lembra-te de onde caíste, arrepende e volta. Senão, eu venho e arranco o teu candeeiro. E em Apocalipse, a palavra, o candeeiro era o símbolo da igreja. Eu arranco a igreja. Eu arranco o candeeiro de Éfeso. Interessante que, por volta do ano 500 depois de Cristo, eu tenho para mim que isso se cumpre. Porque a cidade acaba. Diz os historiadores que há um grande terremoto. Eu, espiritualizando o grande terremoto, eu digo que foi o momento em que Deus pegou o candeeiro e resolveu arrancar. E quando ele pegou o candeeiro e arrancou, a terra tremeu, tudo ali tremeu, e a cidade acabou. Hoje tem lá o Areópago, o meu lugar que era um teatro. Hoje tem lá, eu estive lá. O teatro está lá. Nesse teatro, o livro de Atos dos Apóstolos conta que eles, porque Paulo pregou e o pessoal começou a queimar livros de bruxaria, livros de feitiçaria, começou a haver uma grande transformação na cidade, começou a haver um movimento, começou a incomodar os poderosos, começou a incomodar aqueles que viviam da falsa religião. E aí Paulo é levado
para esse lugar e começa um tumulto, e aí começam a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E eles ficam nesse teatro durante 2 horas, gritando: grande é a Diana dos Efésios. O povo inflamado com raiva, imagina, 2 horas só gritavam isso. E aí tiraram Paulo assim, porque os ânimos se exaltaram demais. Então Éfeso era um local especialíssimo, onde tinha o grande templo da idolatria, o grande templo de Diana, Diana dos Efésios, que é uma deusa romana, uma deusa grega, tem nomes diferenciados, mas lá ficava esse grande templo, o grande templo dessa deusa, que também foi tudo pro chão. O templo foi pro chão, tudo foi pro chão. Hoje tem lá as ruínas, você passa e você fica... Eu ficava só pensando, ao passar por ali, como foi o arrancar da igreja. E ali me parece que a igreja perdeu o primeiro amor e aí foi arrancada. Isso é uma palavra dura para nós, como igreja, pelo tempo que nós estamos enfrentando e pessoalmente para cada um de nós, não é? Porque não basta a gente começar bem, não basta a gente ter entregue a nossa vida para Jesus um dia, não basta a gente ter sido um dia batizado, e não basta, não basta. Aliás, não basta nem numa linguagem pentecostal, não basta nem você ser batizado com o Espírito Santo, falar a língua dos homens e dos anjos, não basta só, é preciso permanecer no amor, né? Permanecer na verdade. Permanecer. Interessante, quando estudávamos a carta de Paulo aos Filipenses falava disso, que o amor de Deus aumente cada vez mais e mais. Mas nós estamos agora chegando no fim dos tempos. Nós estamos agora chegando nos momentos mais difíceis. Nós estamos chegando naquele tempo, provavelmente, abra sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 24, abra lá a sua Bíblia, aqui em Mateus 24, olha que dramático é esse tempo final, porque nós estamos, se Éfeso, a cidade de Éfeso vai acabar em 500 por aí, depois de Cristo, nós estamos em 2020, nós estamos lá. Se lá já naquela época João chamava de últimos dias, nós estamos vivendo o quê? Os últimos minutos, as últimas horas, nós estamos lá. Agora, olha que coisa dramática tem aqui no sermão do profético, no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus disse, quando o pessoal está perguntando para Jesus: Senhor, como é que vai ser? Quando vai ser o tempo? Quando que sinal? Que essas coisas todas. E aí Jesus fala sobre o princípio das dores, sobre essas coisas. E aí alguns querem achar, querem entender até a Covid, ou essa coisa que nós estamos passando, como prova, será que isso é marca do... Bom, gente, nós já estamos vivendo na ponte, nós já estamos vivendo ali, lá no meio tempo. Se já naqueles tempos eram os últimos dias, nós estamos muito mais para lá. Ok, mas olha só o que diz o versículo de número 12. Não é? Aliás, vou começar com 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Abre teu olho. Lembra na carta de Filipenses? Fica esperto. Fica esperto. Abre teu olho. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, gente do nosso meio, mas que é inimigo da cruz de Cristo. Lembra? Falávamos isso em Filipenses, na carta de Paulo. Aqui em Mateus 24, eles levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu não quero ser enganado. E nem quero que você que está me ouvindo também seja enganado. Por isso que a importância de você voltar, de termos a palavra como regra de fé e prática, de ouvir a palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Por isso que a gente está aqui batendo tecla nisso, meus amados irmãos. E eu espero que você continue nesse desejo, ore por nós, nesse sentido. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Preste bem atenção, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse multiplicar a iniquidade, será que seria o pessoal do mundo? Mas o pessoal do mundo, isto é, o pessoal que não quer nada com Deus, com Jesus, o pessoal que quer viver na esmórnia, na idolatria, o pessoal que quer viver
segundo o seu bem entender, esse pessoal já vive na iniquidade assim, ó. Aliás, a palavra diz que o mundo jaz é aquela palavrinha de cemitério, né? Aqui jaz, quer dizer, enterrado. Aqui jaz, o mundo jaz no maligno. Rapaz, se o mundo está no maligno, a iniquidade faz parte, né? A iniquidade é um negócio endêmica dele. Então, mas onde é que multiplica a iniquidade aqui que faz o amor esfriar? Para mim, o que Jesus está dizendo é que multiplica a iniquidade no povo dele. Multiplica a iniquidade dentro das igrejas. Multiplica a iniquidade dentro do nosso coração. E por se multiplicar a iniquidade, o que acontece? Automaticamente, o amor esfria de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Perseverar em quê? Ora, está claro. Perseverar no amor. Perseverar no amor. É em cima disso que Jesus está criando a sua igreja. É em cima disso que Jesus está criando cada um de nós. E criou, e nos chamou. Né? E nos capacitou. É em cima disso, de viver esse evangelho. Mas de viver o evangelho de modo digno dele. Estou voltando a Filipenses. Viver de modo digno desse evangelho. Então, estudar a carta aos Efésios é estudar esse mover de Deus, esse mover formador, sustentador, que define o que é ser igreja. Com certeza, igreja não sou eu não sou igreja. Você, sozinho, você não é igreja. E essa é uma frase que eu ouvi muito. Nós estamos aqui isolados porque a igreja não fechou, a igreja não acabou, porque afinal de contas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Essa não é uma frase boa. Entende? Eu não preencho todos os requisitos de ser igreja. Ninguém preenche a igreja. A igreja somos nós. Há uma coletividade, há um entrelaçamento, há uma distribuição de dons, há uma capacitação do Espírito, há um santo ajuntamento. Há uma comunhão de afeto, há um ósculo santo, há um abraço, há uma imposição de mãos, há um aconchego, há um grupo de gente que se encontra, que se luta, que propaga a fé, um que segura a corda do outro. Igreja tem a ver com chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, tem a ver de levar as cargas uns dos outros. Igreja é muito mais do que a minha própria pessoa. Não, eu sou carente, isto é, eu sou necessitado, eu preciso, nós precisamos. E sobre esse santo encontro, esse santo ser, essa santa fraternidade, tem a bênção lá de Salmo 133. Olha como é bom e agradável viver unido os irmãos. É como o óleo precioso. É como o orvalho do Hermon que desce sobre. Sim, é isso. Então nós na carta aqui de Paulo aos Efésios, nós vamos estudar isso. E quando você entra na carta de Paulo aos Efésios, quando você entra na carta, você já entra com Paulo fazendo uma reunião de oração. Você já entra com Paulo fazendo uma oração pesada, uma oração com propriedade. Não é aquelas orações que a gente às vezes faz. Não é? Às vezes eu tenho vergonha das orações que a gente tem nas igrejas. Às vezes eu tenho. Às vezes nós temos dificuldade de fazer das nossas orações palavras que são verdadeiramente sentidas. Não é? Glória a Deus que Paulo escreve que o Espírito Santo traduz.
né? Com gemidos inexprimíveis, aquilo que nós deveríamos poder falar e a gente não consegue falar. Mas Paulo começa a sua carta com uma oração maravilhosa. Eu queria então que você, com a sua Bíblia aberta, a gente começasse a ler aí alguns versículos, alguns textos, alguns momentos preciosos, para você ver a importância do santo ser igreja. Igreja não pode ser firmada em uma pessoa, não é, a não ser a pessoa do Senhor e Salvador Jesus, não é? Ele é a pedra angular, mas ele também é o cabeça, não é? Ele é aquele que destina, dirige. Você precisa entender isso. Igreja não é as quatro paredes, ou a torre, ou o sino, ou aquilo que nós chamamos de o templo, né? A Bíblia diz que todos nós somos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Quando o profeta chora na reconstrução do segundo templo, aquele que é construído depois do exílio, ele chora porque ele lembra de como era o templo de Salomão e agora vê aquele templo assim, bastante mais carente, mais simples, e aí ele chora e tal. E aí o profeta fala que a glória do segundo templo, a glória do templo, do outro templo é maior. A glória. O velhinho que estava olhando para o templo que chorava devia pensar, não, a glória daqui é mais acanhado. Mas ele não está falando daquilo. Ele está falando da glória, da presença do Espírito Santo em nós, daquilo que é a igreja, o templo. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. E nós somos participantes desse Espírito que nos une no corpo que é a igreja. Então Paulo vai escrever essa carta. Provavelmente Paulo está preso. Paulo está em cadeias. Mais uma carta que é escrita quando ele para na prisão. Lá no capítulo 6, versículo 20, diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. E quando ele fala eu sou embaixador em cadeias, ele está dizendo que Deus o fez embaixador, e ele é embaixador na cadeia. Ele está preso, e ali na cadeia ele vive e prega o Evangelho de Jesus. Vive e prega o Evangelho de Jesus. Ele é enviado para lá para pregar, por causa do amor a Jesus. De lá, ele escreve. Vamos ler o prefácio, vamos ler aqui os primeiros versículos do capítulo 1, para a gente poder ir absorvendo o que Deus tem para você e para mim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Normalmente Paulo inicia fazendo uma saudação. E a saudação aqui é graça e paz. Graça é favor não merecido, paz, esse momento glorioso de ter com o Senhor. A minha paz vos dou, não como dá o mundo. Essa paz aqui é a paz com Deus. Então eu saldo o irmão, não porque está tudo bem, no sentido de não me falta nada, eu não tenho problemas, não há discórdias em casa. Não essa paz naturalmente conhecida pelo mundo, mas aqui é a paz com Deus. Paz com Deus. É como dizer, com Deus eu estou bem com o Senhor, né? O Senhor Jesus é a minha paz, a minha bandeira. Os meus pecados foram perdoados, né? Os meus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então Paulo sauda a igreja. E é interessante que ele chama os irmãos fiéis em Cristo Jesus de santos, aos santos que vivem. Então, mais uma vez, a expressão santos não tem a ver com o que a Igreja Católica fez dessa expressão. A Igreja Católica fez
dessa expressão, dizer, olha, nós temos uns que são mais especiais, mais consagrados, e a Igreja Católica fez deles o que eles chamam de santos. E esses santos, eles têm até algumas coisas muito importantes, porque eles têm eles têm tantos atributos e tanto galardão, que eles podem, de certa forma, abençoar. Ele pode distribuir as pessoas. E aí, até hoje, tem pessoas que ficam indo e tentando conversar com esses santos ditos pela igreja. Só que aqui essa expressão não é esses santos da Igreja Católica. Esses santos é aquele que é santificado, separado, lavado. Isto é, ele tem uma referência a quem é do Senhor Jesus. Não no sentido de que eu não erro, não peco mais, mas no sentido de que eu sou dele e ele é meu. Eu não sou mais do mundo. Não é mais o diabo que vive, que domina a minha vida. Não, eu fui separado. Eu não estou mais jaz, eu não estou morto no maligno. Eu fui arrancado do império das trevas e eu fui transportado, eu fui separado de lá. Eu fui separado. A palavra santo aqui é separado. Eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado, eu fui achado. Não é? Então, quando Paulo escreve, ele está dizendo aos santos, aqueles que outrora estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus deu vida. Fui arrancado lá de onde está o mundo, e eu fui separado do mundo, e fui separado para Deus. É a expressão, eu fui separado, entende? Eu agora não sou mais de lá, eu sou de cá. Eu estou separado. Não que eu estou ausente, né? Não que eu estou fora do mundo no sentido vivencial. Eu ainda aqui como, bebo, vivo, tenho que trabalhar, tenho que arrumar isso, tenho que comprar aquilo, tenho que pagar, tem que fazer. Estou no mundo. Aliás, Jesus orou em João 17, não os tire do mundo, mas os livre do mal. E pelo contrário, você no mundo significa, você é luz, você tem que ser embaixador, você tem que estar ali para arrancar as pessoas do império das trevas. Ora, nós temos que, por isso que continuamos aqui, né? É por isso que nós estamos aqui. Nós fomos espiritualmente separados. Nós não fazemos mais parte daquela morte. Nós não estamos caminhando para o rio da morte. Nós não estamos mais no curso desse mundo que vai para o inferno. Não, nós fomos arrancados, nós fomos separados. Para esses que são separados, no entanto, vivem nesse mundo, Paulo está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso, mas que também vive agora espalhado. Nós podemos aplicar essa palavra porque ela é tão atual para nós. Nós podemos ver como é que os nossos irmãos do passado fizeram e ouviram e aprenderam ou não aprenderam. Agora há pouco eu mencionei que a igreja de Éfeso, avisada, passa-se o tempo, parece que vão religiosamente acostumando a viver uma religiosidade. E vivendo a religiosidade, ela perde a essência. Perdeu o amor, não tem razão de ser igreja. É apenas uma estrutura. É apenas uma estrutura. Olha o que Paulo diz no versículo 3. Olha que preciosidade Paulo diz no versículo 3, meu irmão querido. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui. Olha que maneira deliciosa de escrever e de orar. Bendito, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu posso te afirmar, querido, que Deus já tem te abençoado. Aliás, todas as bênçãos, Ele já tem te abençoado com todas as bênçãos, todas as bênçãos. Já pensou? Que coisa poderosas. Onde essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Em Cristo. Mais na frente, no capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 12,
quando Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, no versículo 12, ele diz assim, capítulo 6, 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Bênção espiritual. Onde? Nas regiões celestiais. E nós somos abençoados em Cristo. Cristo em nós. Bendito seja o Pai. Ele em nós. Nós já somos abençoados de todas as forças. Por que nós somos? Porque a nossa luta é travada nas regiões celestiais. No capítulo 11, se não me falha a memória, ou capítulo 12, de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer que ele conhecia um homem, falava de si mesmo, mas ele resolveu usar essa expressão. Conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Até o terceiro céu. E ouviu e viu coisas que ao homem não é lícito mencionar. Por que ele fala terceiro céu? Quando eu era novo, existia uma revista de fofoca, de novela, chamada Sétimo Céu. E algumas pessoas acham que tem 5, 6, 7, 8, biblicamente falando, 3 céus. Porque Paulo se apropria aqui da maneira grega de entender. Quando fala de céu pode ser esse primeiro momento aqui, esse ar. Esse ar que vai até onde tem ar. Entende? Essa parte aqui onde o vento flutua. Isso é chamado de regiões celestiais. Isso é céu. Isso é o primeiro céu. É nesse primeiro céu aqui que a gente respira. Os gregos chamam de segundo céu o que tem depois do ar. Isto é, as estrelas, o sol, sabe? O cosmos, o universo formado. E o que seria o terceiro céu? Olha, o terceiro céu, Paulo vai dizer que o terceiro céu é exatamente onde Deus está. Onde Deus está. Onde a eternidade se faz presente. Né? Onde a eternidade é. Né? Onde não é mais o tempo que governa, mas a eternidade. Lá, no céu. Você pode chamar isso de paraíso, você pode chamar isso de seio de Abraão, é onde Deus está. Onde Deus está, tem uma música antiga que diz, onde Deus está é céu ali. É céu ali. Porque é manifestação da plenitude dos tempos. É céu ali. Então, eu tenho para mim que quando ele fala que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais, ele já nos abençoou de uma forma completa e cabal, não só para vivermos, mas também para lutarmos. Por isso que a nossa luta é travada nas regiões celestiais contra todo principado e potestade. Falaremos disso mais a miúdo, mais à frente. Nós estamos como igreja travando uma batalha e nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Eu vou ser abençoado amanhã. Não, você pode até ser abençoado com uma coisa material. Você pode até ser abençoado, mas em termos espirituais, nós já fomos tudo que precisamos. Olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Uau! Que texto denso, que texto profundo. É um texto que a gente podia passar aqui tempos e tempos conversando sobre ele. Esse tempo toca falando sobre eternidade, plenitude dos tempos. O que significa eternidade? Esse texto fala de predestinação. O que seria predestinação? Esse texto fala sobre adoção de filhos. Esse texto fala daquilo que nós somos e que devemos ser, melhor dizendo, em Cristo Jesus. Esse texto fala que a nossa existência é para sermos para o louvor da glória do Senhor. Por que eu vivo? Por que eu estou vivo? Por que você vive? Por que estamos aqui nesta noite conversando, falando aqui? Por quê? Para o louvor da glória dele. Para o louvor da glória dele. Esse texto fala de processo de salvação. Como é que isso aconteceu comigo e contigo e que marca isso deu? Rapaz, esse texto é muito denso, muito denso. E a gente pode gastar muito tempo conversando sobre ele. Muito tempo. Eu queria, nesta noite, apenas escolher uma coisa aqui que eu quero falar com você. Apenas uma coisa. Eu quero falar sobre essa palavra adoção. Adoção. A Paulo usa essa palavra de uma maneira muito forte. Muito forte. Porque quando você foi gerado pelo seu papai e sua mamãe, nem eles escolheram você. Nem você escolheu eles. Né? Você veio. Assim como eles também, no seu ato de amor, gerou. E aí eles ficaram pensando, é menino ou menina? Como vai ser? Qual vai ser o nome dele? Não sei. Ele vai puxar papai ou vai puxar mamãe? Ah, não sei, que legal. Será que ele vai ser educado ou não vai ser educado? Será que ele vai... Como vamos educá-lo? Como é que vai ser? Começa a pensar nessas coisas. De repente apareceu você. Apareceu eu. Nós nascemos. Ah, papai e mamãe olharam para nós e falaram assim, ai, que lindo, mesmo que a gente não fosse tão bonitinho assim. Todo pai e toda mãe é coruja, não é verdade? E você também, se você já tem filho, você também é um corujão. Você acha seu filho, sua filha maravilhosa, etc. Essas coisas que a gente é muito enganado, nós somos os últimos a saber das coisas. Às vezes nossos filhos estão fazendo um monte de besteira e a gente são os últimos a saber. Mas são os nossos filhos. Né? Nós não escolhemos, eles vieram. Eles vieram. Mas a adoção não. A adoção não é assim. A adoção nasce primeiro no coração. Eu vou ver aquele filho que é filho perdido, porque é um filho que foi abandonado.
é um filho que alguém geriu e não cuidou, está lá, e a gente quer, de alguma forma, abraçá-lo e torná-lo nosso. Adoção, ela imprime um desejo pessoal, direto, não é verdade? E tem tantas crianças por aí precisando, eu diria, de pais, de gente que faça como Deus fez conosco. Porque ele nos adotou. Adoção de filhos. Adoção. Ele pegou aqueles filhos arrebentados, perdidos, quebrados, feridos, maltrapilhos, rebeldes. Nós. Ele pegou a mim, pegou você. E ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos amar e resolveu convidar-nos para que nós dessemos a ele o nosso coração. Diz o texto que é assim que Deus predestinou. Isto é, assim que Deus destinou antecipadamente. Deus destinou isso para quê? Pela forma de acolhimento, de escolha. E Ele nos acolheu, e Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Nos escolheu. Sabia o que éramos, como éramos, defeituosos, como seríamos, e nos escolheu. E pagou o nosso pecado. Nos redimiu. Nos redimiu. Como é que ele redimiu? Ora, nós estávamos lá e éramos escravos, Jesus veio e pagou. Nós éramos escravos, éramos sequestrados, estávamos entregues, mortos no maligno, e Jesus veio e nos comprou. Comprou como? Pelo sangue. E Pedro diz isso, que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Para dele nos acolher, ou para ele nos adotar, foi necessário pagar o preço. Foi necessário pagar o resgate, arrancar-nos do império das trevas, pelo sangue de Cristo Jesus. Versículo 7 diz, no qual temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por que é riqueza da sua graça? Porque nós não temos condições de pagar. O sangue de Jesus é tão precioso, que uma gota de sangue, uma gotícula do sangue de Jesus, você não conseguiria pagar nunca. Você poderia ser a pessoa mais santa, mais bondosa, mais arrumadinha, que você nunca ia conseguir pagar uma gota do sangue de Cristo. Não é? Deus sabe disso. E também Deus não faz liquidação. Deus não faz liquidação. Deus sabendo que se você fosse fazer alguma coisa para merecer a vida eterna, caraca, se eu fosse fazer alguma coisa para merecer. Gente, a gente estava perdido, completamente perdido, então Deus sabe disso. Então o que Deus resolve fazer? Diz o texto, segundo a riqueza da sua graça, ele resolveu nos redimir pela graça, favor que a gente não merece. Então você não vai poder pagar nunca. Pare de querer pagar as coisas. Pare de querer fazer as coisas achando que você vai com isso arrumar um crédito para merecer alguma coisa aqui nessa terra ou na futura. Porque Deus diz que vai fazer novos céus e nova terra onde habita a justiça. E é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Nós vamos para a nova terra, novos céus onde habita justiça. Deus tem preparado isso. Ora, mas para eu ir para lá, para eu viver lá, para eu estar lá, eu tenho que entender isso. E glorificar o Senhor, dizer, bem, o Senhor me conheceu, o Senhor me... Agora veja, isso tremendo, para que Deus nos adote, é necessário que o Filho legítimo, unigênito, se derramasse naquela cruz.
Foi necessário que Deus Pai derramasse abundantemente a sua graça. Olha o versículo 8. E que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. É a vontade do Pai, desde a eternidade, é o plano perfeito de Deus. Um dia alguém perguntou para mim, olha, se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Deus criou o homem? Bom, primeiro ele criou o homem porque ele pode, né? Ele pode criar uma criatura com autonomia, com liberdade. Ele pode criar um ser que pode se tornar desobediente. Ele é Deus. Se ele não pudesse, não seria. Como ele é Deus, ele criou. Agora, ele não criou apenas porque ele para mostrar que ele é Deus, mas ele é mais do que o Criador. Ele, antes de ser o Criador, ele é Deus Salvador. Porque quando Deus cria o homem e ele sabe que esse homem pode pecar e vai pecar, ele também sabe que esse homem vai ser salvo. E ele, antes da fundação do mundo, olha o versículo de número 4. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do homem, do mundo. Então, antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva, antes da criação, ele já nos escolheu. Como isso é possível? Nós estamos falando de eternidade. Eternidade é diferente de temporalidade. Eternidade é diferente. Tempo é isso aqui, ó. Começamos 7h30 e eu só tenho mais 5, 6 minutos para terminar esse primeiro momento com você. Isso é tempo. Eu não posso fazer diferente. Mas na eternidade não tem mais tempo. Aleluia. A eternidade não é dominada pelo tempo. Tempo é criação de Deus. Nós vivemos no tempo, mas Deus na eternidade. Por isso ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso que na eternidade é sempre. É difícil a gente pensar com isso, mas na eternidade as coisas são. As coisas não serão, nem foram, elas são. Antes da fundação do tempo, antes da fundação do mundo, Deus já também sabia e Deus já havia escolhido. Deus já havia mostrado. Deus já havia dito em mim, por mim. Para quê? Para ser santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Em outras palavras, o Deus que criou é o mesmo Deus que tinha poder para transformar, para resgatar, para restaurar, para redimir, para salvar, para fazer perseverar. É o mesmo Deus. E nesse plano de bondade, ele reafirma que esse Deus bendito, ele realmente é o único Deus, todo-poderoso, todo onisciente, todo onipotente. Ele representa, mas ele é Deus todo amor, todo bondade, toda graça. Esse é o nosso Deus e Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te escolheu, que te ama, que nunca te abandona, que não te deixa. Oh, querido, você que está me ouvindo, sabe? Abra teu coração. Abra teu coração para além da letra. Abra teu coração para além da teologia que as pessoas ficam discutindo. Alguns já devem estar pensando, o pastor é da predestinação, o pastor é do livre-arbítrio. Abre teu coração. Alô, pensa aqui comigo, amado. Você crê em Jesus? Você ama Jesus? Ele pensou em você antes de você ser, antes de você passar a existir. Ele já te conhecia. Salmo 139 diz que eu nem existia e já ele escreveu tudo. Toda a minha vida está lá escrita lá. Salmo 139. Antes que a palavra chegue na minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Ele é Senhor. Para que ele te escolheu? Para que ele te adotou? Para você viver uma vida aí de frufru? Para você viver uma vida de mimimi? Para você viver uma vida apenas teológica? Não!
para você viver uma vida santa, separada para Ele, irrepreensível, uma vida verdadeira, sem repreensões, uma vida de amor. Em amor Ele nos predestinou para adoção, por meio do Senhor Jesus, para a glória, amado. Olha que coisa preciosa. Ele gastou o seu filho se doou, morreu, derramou seu sangue, desvendou o seu mistério, revelou a salvação que é através de Jesus. Esse era o mistério. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todas as coisas vão convergir, vão voltar para Jesus. E todas, olha o versículo 10, de fazer convergir, voltar tudo para Jesus. Ele é o Senhor, inclusive nós. Nós vivíamos solto no mundo. Bezerros soltos no campo. Nós vivíamos porcos largados no chiqueiro. Nós vivíamos aí à mercê, cavalos de Satanás. Nós vivíamos por aí. Não, mas agora ele convergiu. A nossa vida ia para lá, ele fez uma volta para você voltar para ele. Querido, volte para Jesus. Esse é o mistério. Esse é o desejo. Paulo já está escrevendo essa carta glorificando com tão preciosa a salvação. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele te amou, Ele conhecia você, Ele sabe as suas fraquezas, as suas limitações, Ele sabe sim. Ele sabe que você é pó, Ele sabe que você não aguenta às vezes certas coisas, Ele sabe, mas Ele te ama e mandou Jesus, e Ele mandou Jesus para que você não ficasse parado, mas que você voltasse para Ele, que você, todas as coisas convergisse, voltasse para Jesus, todas as coisas, inclusive você e eu. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho, eu vivo no poder dele, para ele, para a glória dele. Enfim, eu sou dele, ele é meu. Eu sei em quem tenho crido. Esse é o convite, e mais ou menos mais do que isso, é a realidade. Deus pensou em você não só ontem. Deus te ama não só daqui um pouquinho. É aquela pergunta, será que Deus pode me amar? Deus já te amou e já externou isso, e já provou o teu amor para contigo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas aqui Paulo, em Efésios, ele vai dizer, ele vai fazer um superlativo, ele vai além, ele é Senhor dos céus, ele é Senhor de tudo, para convergir nele todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo é a razão da nossa existência. Cristo. Apaixone-se por Jesus. Volte ao seu primeiro amor, se é que você algum dia perdeu. Ou se de alguma coisa está querendo tirar você da presença gloriosa de Jesus. Oh, querido, não há nada mais poderoso. Jesus não era um homem qualquer. Jesus era o homem. O homem. Jesus não é um ser histórico apenas. Não. Ele é para lá da história. Porque ele resolveu nos amar lá na eternidade. Pedro vai dizer que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação dos tempos. Antes. É Ele que é o nosso Senhor. Ele que é a razão da nossa vida. Então, mesmo nesse tempo difícil que passamos, mesmo nas provas, e Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco, tudo volta para Jesus. Pega a sua vida. Volte tudo que você pensa e pode para Jesus. Convergir nele. Convergir nele. Essa é a razão da nossa existência. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele já tem te abençoado tanto, não é? Diz o texto. Como é que ele abençoou? Ele abençoou porque ele te tirou. Ele te tirou do império da dominação, da maldade. Ele te tirou do império das trevas. Ele te escolheu, ele te amou antes de qualquer um saber de você. Ele te escolheu, ele me escolheu. Que bom! Eu não quero saber se sou, se não sou predestinado. Eu sou. Eu não quero saber que raio é isso, mas que bom saber. Que bom saber que ele me escolheu antes da fundação. Antes da fundação. Ele nos escolheu. Antes de tudo.
Antes, ele já sabia e me amava e te amava. Então o que ele quer? Que você demonstre, que você volte, que você convirja, que você entregue, que você viva para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você queira ler o livro de Efésios. Que você queira meditar. Que você queira voltar. E que nesse estudo aqui que teremos às quartas-feiras, você queira estar conhecendo e se aprofundando nesse Deus bendito, nesse Filho amado, nessa palavra e nessa igreja bendita. É a minha oração. Oração de fé, de agradecimento, de entendimento, de saber que Deus nos ama de uma maneira tão especial e que nos convida a viver na plenitude da sua graça e da sua glória. Feche seus olhos, se você puder. Feche seus olhos. E louve ao Senhor Jesus. Bendito Pai. Que a palavra de Paulo ecoe agora, Senhor. Bendito Senhor. Bendito seja o Senhor. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai que nos adotou. Nós que não merecíamos, nós que fomos rebeldes, nós que temos a tendência de perder o primeiro amor, nós que temos a tendência de desviar dos teus retos caminhos. Ó Pai, olha agora para cada um que nos ouve, para mim, olha para nós, Senhor, e por tua graça abundante, que graça maravilhosa, abundante, que nós podemos sempre recorrer, podemos ir sempre debaixo do teu trono e pedir misericórdia, graça, renova, Senhor, a tua graça sobre nós, e de tal maneira que o Senhor, por teu amor e misericórdia, faça com que a gente se volte cada vez mais para ti e viva na tua doce presença. Abençoa agora aqueles que nos ouvem e dirija os nossos pés e nosso andar nesse mundo mau, mas sabendo que nós somos do Senhor, comprados, lavados, santificados, redimidos, para vivermos para a tua glória. Assim nós te agradecemos, pedindo perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Querido, que bom que você está aqui comigo, que bom que você está compartilhando isso com tantas outras pessoas, mas que você esteja orando aqui pela missão Projeto Zero, orando aqui por Colombo, pelo pastor Antônio Felisberto, orando por Hernani, missionário, que está até nos ouvindo, orando que está lá em Foz do Iguaçu, orando por Felipe, que está em Joinville, orando por aqueles que o Senhor vai levantar para coisas novas aqui no sul do Brasil. Eu queria muito que você estivesse orando, ouvindo, participando e divulgando esta palavra de Deus. Você sabe, e se a palavra de Deus é contigo, você vai divulgando isso. E na próxima quarta-feira, a gente tem de novo um novo encontro aqui com a parte de Deus. Nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Efésios, tratando desses assuntos tão importantes, tão poderosos de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então ore mesmo. Isso mesmo, dona Adenair, que Colombo seja de fato do Senhor Jesus, que haja uma prática de vida, que as pessoas busquem o Senhor. Colombo é uma cidade de uma colônia de italianos, bastante católicos, gente muito boa, e nós estamos esperando o mover de Deus. Ore aqui por nós, ore por esse trabalho. Ore pela missão e ore pelo projeto que vai acontecer em Foz do Iguaçu em janeiro. Vai ser o nosso 5º mutirão missionário, que agora nós estamos chamando de Impacto Missionário. Impacto Missionário é um mutirão que cresceu, porque nós chegávamos e saímos para atender as pessoas. Agora nós chegamos e temos uma conferência missionária, um momento de consagração. São 2-3 dias de conferência missionária, de Deus chacoalhar a gente, de nos prepararmos para o que vai acontecer. E depois, de quarta a domingo, nós vamos atender a população, pregando, orando, evangelizando, cuidando, sarando, enfim, aquilo que Deus colocar no coração. E nós queremos convidar você para estar conosco lá em janeiro, em Foz do Iguaçu. Já tem gente se inscrevendo e você pode entrar no site do Projeto Zero,
é projetozero.org. Digita lá no seu celular ou na internet ou no seu computador, www.projetozero.org. Pronto, já vai abrir a página do projeto, você procura lá onde está lá Foz do Iguaçu, Impacto Missionário, clica, vai abrir uma página explicativa, depois você se inscreve ali. Vai escrevendo, vai participando, vai orando e vai pensando em estar conosco em janeiro para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua vida, que Deus te dê graça e glória. Então, vou terminar com a saudação de Paulo. Graça a vós e outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração e até a semana, se Deus assim o quiser. Deus abençoe.